Olá! Sejam bem-vindos ao IntegraCast, o podcast do Colégio Integração. Senta, que lá vem história! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando aqui mais um podcast IntegraCast, que é direto aqui do Colégio Integração em São Vicente. Enquanto a gente estava aqui se preparando para começar o nosso bate-papo, começar os nossos trabalhos, essa moça não parava no celular, resolvendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e eu quero apresentar para vocês hoje a Maíra, e a Maíra vai contar o que ela faz, qual é a função dela dentro do Colégio Integração. Vai ser um papo muito legal, eu quero que você fique ligado e preste atenção. Maíra, como você está? Tudo bem? É um prazer estar te recebendo aqui na sua casa. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, querida. A gente se reunindo para falar de coisa boa, né? Sim, que é a educação. Isso aí. E eu queria que você já iniciasse, como eu te pedi, me contando qual é a sua função, o que você faz dentro do colégio, para que o pessoal em casa possa entender um pouquinho dessa história. Adriano, hoje eu estou na coordenação pedagógica aqui do Colégio Integração, né? Mas a minha formação, ela é pedagogia, então eu sou professora, pedagoga, e hoje eu estou no cargo de coordenação pedagógica. E o que uma coordenadora pedagógica faz num colégio, né? Ela organiza toda a estrutura acadêmica de um colégio, né? A gente sabe que a educação, ela vem mudando, ela tem tendências de ensino, então eu estudo quais são as tendências que cabe aqui para os nossos alunos, e aí a gente estrutura isso, faz toda a organização, a parte administrativa, de organização acadêmica, para poder oferecer para os nossos alunos. Entendi. É um trabalho bem... Entendi, bem complexo, né? E para a gente começar já com uma bomba, jogando uma bomba para o pessoal de casa, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha da inteligência artificial dentro da educação? Mas quando eu falo para você dentro da educação, eu não digo diretamente na sua parte. Eu digo o aluno ter essa liberdade de consultar em casa a inteligência artificial, falando das coisas mais simples. Por exemplo, o ChatGPT, que tira dúvidas e tal, mas muitas vezes ele se engana. Mas eu quero que você me conte o que você acha disso como uma educadora, o que você pode me dizer sobre isso que está acontecendo no mundo, já que você diz que tem tantas coisas acontecendo, né? O mundo está em ebulição. Eu gostaria que você me contasse. Principalmente em relação à inteligência artificial. E aí, há alguns anos já, a gente vem estudando, né? Como oferecer a inteligência artificial para ser uma ferramenta de ensino para os alunos, né? Porque o que a gente utiliza, o que eu percebo que os alunos utilizam é muito superficial. Muito superficial. Ano passado, eu tive a experiência de acompanhar os alunos da equipe de robótica aqui no Colégio Integração. Sim, muito legal. A gente tem o nosso professor que está conosco há 18 anos, né, a linha de frente com a equipe de robótica. E o que eu pude perceber, Adriano, tiveram nesse encontro escolas do Brasil inteiro, né, na competição, o TBR. E ali eu pude perceber o quanto a inteligência artificial pode ampliar o repertório de resoluções, né? E não somente de trazer respostas prontas. Né? Então, os alunos, né, que têm esse conhecimento para além de preparar somente um prompt para te dar, né, uma alternativa de resposta, enfim, uma resolução, ele é muito maior. Ele é muito maior do que somente isso. E a gente vem acompanhando, né, a evolução, o que pode ser ensinado já há alguns anos. Né? Não é de hoje que essa tendência educacional está chamando a atenção. Há pelo menos, que eu tenho na minha memória, Adriano, uns 4 anos... Já? Tudo isso? Já. Olha só. Há 4 anos, a gente participa de congressos, né? A nível Brasil, e que já falavam é discutido. Disso. Sim. Entendi. E agora a gente está introduzindo, né, o ensino
Esse ano a gente está fazendo um teste aqui no Colégio Integração, então a gente colocou uma disciplina. Era sobre isso que eu queria, né, a segunda parte da pergunta, que era para saber isso de você. E no colégio vocês já estão usando isso agora na parte do professor, na parte da escola. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo esse ano. O Colégio Integração foi o pioneiro. Olha, que sempre, né? Inovando. Sempre. Isso é muito bom. E quando a gente implementa, né, alguma disciplina, alguma modalidade, isso já foi pensado há pelo menos um ano atrás. Ah, tá. Então, esse ano a gente está implementando para os alunos do 6º ano uma disciplina, faz parte da grade de aulas chamado Impact, que vai ensinar os alunos o repertório de utilizar uma inteligência artificial. E qual professor, que isso já existe um professor especializado para isso, ou é um professor de alguma disciplina que assume essa tarefa? Como que é? Isso, exatamente isso. É um professor que tem a sua formação por base, e aí o material que a gente está utilizando, ele faz a capacitação desse professor, então ele tem curso de formação para ministrar essa disciplina. Olha. E para a gente ser assim prático, né? O que vai acontecer? Só para eu entender, o que você vai passar para os alunos no sentido deles utilizarem mesmo, assim, o que você... Isso. Os alunos terão aulas para resolver algumas questões que acontecem a nível mundial. Tá. Por exemplo, o reflorestamento da floresta amazônica ou de regiões aqui do nosso, né, próximo da nossa realidade. Como a inteligência artificial pode salvar esse meio, essa fauna. Olha. Então, assim, está muito alinhado às questões da ONU, né, e da ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, então, isso é muito assim, importante. os alunos vão... a gente vai começar a estimular o pensamento crítico e ali eles vão fazer projetos, para poder resolver uma questão X. Entendi. Com o uso da inteligência artificial. Né? Então, vai ter essa estrutura nas aulas, vai ser colocado ali um tema, né? E ali as crianças vão desenvolver projetos através da inteligência artificial. Entendi. Essa disciplina que vocês estão acrescentando, ela vai fazer parte diretamente ligada a resultado final dos alunos para aprovação no final do ano? Sim. É uma matéria mesmo, ela não vai ser só, como se diz, um a mais. Ela é um a mais, mas ela entra valendo nota. Sim. Então, vai valer a pena ver esses meninos se dedicando a esse tipo de assunto, né? Sim. Adriano, e eu vou além, né? Porque nota, ela é uma parte burocrática, genérica, sim. Mas o que a gente está estimulando... Sim, né, talvez eu não soube me expressar exatamente como eu queria te dizer, mas o que eu queria dizer assim, ela está valendo, está no jogo, está valendo. Está no jogo, está valendo. Ela tem o mesmo peso de disciplinas. Isso é legal. Os projetos terão notas que serão atribuídas e ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor, mas eu digo, ela tem algo a mais, né, que é desenvolver os nossos alunos para as questões que estão relacionadas no dia a dia, né, resoluções de situações que está dentro do nosso dia a dia para além, né, para além. Então, a gente precisa pensar nas questões climáticas, né, ter uma visão global e estimular isso. Dentro do período escolar dos alunos, a gente entende que quando eles se formarem lá no ensino médio, eles vão ser cidadãos muito mais críticos em relação ao todo. Né? Aqui no nosso colégio, a gente tem essa preocupação, né, de não passar somente conhecimentos locais, né? Mas a gente precisa ter uma visão de mundo. Ampla de mundo. E essa disciplina e a IA, ela propicia, né, ela dá ferramentas que facilitem né, o interesse dos alunos em aprender isso. Olha, eu sempre aqui no podcast, eu costumo, às vezes, associar, porque uma coisa que fica na cabeça do jovem, quando ele é bem jovem, quando ele ainda é aluno, fica na cabeça dele assim, para que
a matemática vai servir na minha vida? Para que o português vai servir? Então, eu acho que a gente, falando de uma disciplina que vai ter a inteligência artificial, está muito contemporânea, está muito dentro do mundo deles. Então, vai ajudar não só essa disciplina, quanto as outras. Sim. Porque eles vão entender, por exemplo, por que eu preciso da inteligência artificial? Para ela me ajudar a ter mais opções, a abrir o leque e ter uma visão de mundo. Se a inteligência artificial é uma disciplina e tem isso, a matemática também é muito importante, o português é muito importante. Então, eu acho que vai ser um tipo de ensino, de disciplina que vai abrir para essas outras. Sim. Eu acho interessante isso. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo com você, Adriano, porque vai tornar os alunos mais críticos, mais argumentativos. Quando eles alimentam, né, ali um prompt, eles estão pensando, eles estão raciocinando, organizando os pensamentos para colocar as informações para trazer o resultado daquilo que ele quer. Né? Então, se você faz isso repetidamente, você está estimulando esse raciocínio crítico, argumentativo, né? Então, coerente, porque se a informação ela não está clara, ela também vai te dar uma resposta, né, conforme aquilo que você colocou ali, aquela informação que você alimentou. Né? Então, você tem que pensar antes. Tem que pensar antes. E isso ninguém substitui. É verdade. E quanto mais humana. A gente estimula né, essa capacidade cognitiva, quando os alunos, mesmo em algum momento que não tiverem a inteligência artificial ali de suporte, eles já estão treinados né, com esse pensamento crítico para resolver tudo que aparecer na vida. Sim. Então, como eu te disse, eu acho que vai ajudar na maneira deles enxergarem também as outras matérias, né, as outras coisas, a importância que aquilo tudo tem. Né? Eu acho muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, você estava me contando, que a sua função dentro do colégio, como é o nome da sua função mesmo? Coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. Olha só, gente. Então, quer dizer que você é a pessoa que vai passar... Você tem uma ligação com os professores e também com os alunos, ou você é mais direcionado apenas aos professores para que eles levem a forma que a escola, a metodologia da escola? Como funciona isso? Você trabalha nas duas vertentes aí, tanto o corpo... como docente, se chama? Docente. Corpo docente. Olha que nome bonito. Você trabalha com o corpo docente só ou também com alunos? Como funciona isso? É um paralelo, sim. Tá? Eu, junto com a nossa diretora pedagógica, a gente organiza toda essa parte acadêmica escolar, né? As disciplinas que vão entrar, toda a logística do colégio, a gente senta, se reúne, organiza, né? Como vai ser a condução daquele ano, né? E assim eu repasso para os professores, dando todo o suporte, né, da metodologia, como você colocou, né, alinhando a proposta pedagógica. Então, é algo que é muito importante, Adriano. As famílias, né, quando vêm conhecer o colégio, precisam perguntar: qual é a proposta pedagógica desse colégio? Porque, às vezes, eu venho com uma expectativa que não é a proposta daquela escola. Entendi. E aí eu me sinto desatendida. Então, você precisa alinhar a expectativa que você tem de ensino para o seu filho com a proposta isso é muito importante. Para quem é pai, eu já tive filhos na escola, hoje, graças a Deus, estão todos casados, mas só falo, ou melhor, um ainda vai casar mês que vem, mas estão todos casados. Mas a gente, como pai, a gente acha que escola é tudo igual. Não é. É um desconhecimento seríssimo, né? Hoje, mais velho, eu consigo enxergar isso. Mas eu, quando jovem, eu não tinha essa noção. Essa escola é bonita, a cor dela é bonita, tá tudo certo. E não é isso, né? Não é. A gente precisa saber profundamente qual é a proposta daquela escola. E conta um pouquinho para mim, falando de proposta, qual é a proposta do Colégio Integração? O ensino por inovação, tá? É alinhado aos valores, né? Os valores éticos, morais, a formação do cidadão. Não temos uma metodologia tradicional de ensino.
a gente entende que quanto mais repertório diversificado, então uma aula diferenciada, uma aula mais descontraída, usar todos os espaços da escola. O espaço físico, ele é a extensão da sala de aula, entende? Então, quando um professor vai para um laboratório, o professor utiliza o auditório, utiliza salas que tenha mais, todos os espaços, ele está criando um repertório maior, né, de estímulos cognitivos para facilitar aquela aprendizagem. Entendi. Né? Tudo isso é muito importante, conta muito. Então, diante, né, da nossa proposta pedagógica, o ensino através da inovação, não ser somente sala de aula, o professor sendo o protagonista, passando o conteúdo e os alunos só fazendo anotações. Eu entendi. A gente trabalha com projetos. Ano passado, um projeto que me orgulhou muito foi o Projeto Sabores do Brasil, do professor de História. Ele juntou com outros professores colegas e foi um trabalho assim de desenvolvimento dos alunos para além da aquisição de conteúdo. Entendi. Então, a nossa proposta pedagógica é essa, é oferecer diversidade, tá, de ensino para que os alunos compreendam o conteúdo. Entendi. Tá? E a gente se preocupa de verdade. Quando o professor coloca um trabalho, ele senta comigo, né? Qual é a função da coordenadora? Ele senta comigo, eu alinho com a minha diretora, a gente vê quais são os objetivos que ele quer alcançar. Certo. Então, existe todo um trabalho para trás antes de ser oferecido para os alunos. Entendi. E uma curiosidade que pintou. Por exemplo, toda escola, ela está dentro de um país, então ela tem as leis que ela deve seguir. Isso. Você deve seguir aquelas normas, aquelas leis e tal. Mas existe a possibilidade de ter uma disciplina extra? Sim. Isso tem um gargalo dentro do como se chamaria? Cronograma, não? Matriz curricular, vai. Matriz curricular, isso, tá. Sim. Então, dentro dessa matriz curricular, existe um gargalo onde você pode colocar ali naquele ponto coisas que aquela escola acha interessante? Sim. É isso? É nessa parte que você acha que o Colégio Integração ocupa bem? Essa parte que tem ali disponível, que você pode mexer ali, é isso? Sim, são as matérias eletivas. Matérias eletivas. Olha, eu estou aprendendo aqui. Tem as matérias obrigatórias, né, e tem as eletivas. Os colégios têm a liberdade de acrescentar disciplinas, cursos complementares. Complementares, isso. Entendi. E aqui no colégio a gente tem, né, uma gama de atividades extras, modalidades extras, e que faz um diferencial, assim, os alunos, eles gostam de estar aqui no colégio, também por conta dessas atividades que a gente tem a mais. São muitas, Adriano, muitas. Todo ano a gente traz uma novidade. Sim. Esse ano também a gente tem três modalidades extra-curricular. Quais são? Tá, não pode falar ainda? É surpresa. Surpresa. Tá, entendi. É surpresa, mas a gente vê a necessidade de formar, né, os nossos alunos de maneira integral. Então, a gente estudou, né, as possibilidades, aonde encaixaria, quem são os professores. Tem isso, né, também, né, que vão se dar bem com aquilo, né? O perfil do professor, a dinâmica, a didática do professor, a gente precisa encaixar perfeitamente para poder oferecer isso para os alunos. Né? Entendi. Então, quando o colégio complementa o ensino com essas atividades, a gente entende que é um colégio completo. Entendi. Nós somos um colégio completo, né? O colégio está crescendo e a gente oferecer, né, tudo isso para os nossos alunos, a gente vê eles felizes aqui dentro. Tem alunos que, se deixar, eles ficam aqui o dia inteiro. Gostam, mas aqui é muito, de estar aqui. Muito agradável. E isso, eu acho que isso vem de encontro com toda essa preocupação, né, que a nossa direção tem em oferecer atividades de interesse também, porque não adianta ser distante, né? Muitas vezes a gente quer colocar algo que para a gente adulto é muito coerente,
mas os alunos também precisam, a gente precisa despertar o interesse, Sim, a curiosidade, claro. para que, né, essas modalidades extras, elas ganhem aí um corpo, né? Entendi. E deixa eu te falar, quando você fala do seu trabalho, da escola, a gente sente um brilho no seu olho. Eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Quando você era menina, lá com seus 9 anos, 10 anos, você brincava do quê? Você brincava de boneca ou você já era professora da turma? Eu já era professora da turma. Tá vendo? Dá para perceber. Já. A gente já conversou sobre isso antes, mas dá para perceber que realmente é o que você gosta. Mas me conta, você sempre se preparou para isso ou teve algum passeio por outras áreas? Teve. Conta aí. Teve. E isso é muito verdade, né? Quando eu era pequena, todo mundo me perguntava, Maíra, o que você quer ser quando crescer? E a minha pergunta e a minha resposta sempre foi: quero ser professora. Olha. Eu tive na minha família também referências, tias que eram professoras. Então, eu tive um espelho na minha família. E aí, quando eu me formei no 3º ano do ensino médio, eu fui cursar o quê? Enfermagem. Olha. E aí, meu Deus... Mas tinha alguém Maíra, na família também? Tinha também. Na parte da saúde? A minha madrinha. E aí eu não quero, né? No 3º ano do ensino médio, muitos, né, estudantes ainda não têm certeza, né, da sua formação, para onde quer partir. E aí a pedagogia da criança, da infância, ficou ali meio apagadinha e eu fui fazer enfermagem. Você vai continuar contando, mas só no meio do caminho uma interrupçãozinha. Você não acha que a decisão deveria ser mais tarde? Acho. Mesmo ali nos 18 anos, quando já está definindo a faculdade e tal, você não acha que ainda é cedo para a pessoa saber? E como é que a gente arruma essa equação? Eu acho que não existe certo e errado. Existe você se identificar com o curso que você escolheu. E se você não está contente, se você entende no meio do caminho, eu sou a experiência disso. Experiência própria. Eu sou a experiência própria. Eu posso falar com segurança, né, que eu não errei. Eu cursei. Talvez o caminho seriam esses dois caminhos, Exatamente, né? É que às vezes não dá para seguir os dois, mas seriam os dois. Talvez o meu perfil esteja mais voltado para a área de humanas. E dentro da área de humanas, existia só a enfermagem? Existia só a pedagogia? Não, existe uma diversidade de cursos que a gente pode... Mais uma dúvida no meio desse caminho. Quando você estava no 4º ano ou no 3º de... 4º ano. 4º ano já, de enfermagem, curso superior. Superior. Então você aproveitou muitas matérias para outra? Não, teve que fazer tudo de novo? Tudo de novo. Meu Deus. Tudo então, de é novo. nesse sentido que eu quero dizer que deveria ter alguma parte. Quem sou eu para falar sobre isso? Mas, assim, coisas que a gente vê que é meio óbvias, assim. Já que você está em humanas, deveria ter uma grade que você não perdesse isso. Se você quiser modificar o caminho lá na frente. Não sei. Alguns você, cursos como têm. uma coordenadora pedagógica, o que você me diria disso? Alguns cursos têm essa dispensa de matéria, porque já foi cursada. Mas justo os seus, não. Era muito diferente, assim, muito né? Diferente, o caminho, muito entendi. diferente. E aí eu tive que cursar tudo novamente. Então, no 4º ano de enfermagem, eu falei para os meus pais: quero fazer pedagogia. E aí foi como assim? No último ano você está para se formar? E aí eu falei: eu quero. E eu quero. E eu acho que para os pais é difícil. Hoje eu sou mãe, né? Eles não seguirem aquilo que você pensa. Exatamente. E aí foi uma batalha. Mas 4 anos depois, eu comecei a cursar pedagogia e eu fiz a escolha certa. Não que a outra não tenha sido importante. Tudo que eu aprendi no curso de enfermagem, eu tenho a memória muito fresca ainda. De alguma forma, contribuiu para a Maíra. Para a Maíra. E esse lance que você falou dos pais, né? Eu sempre me coloco, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos e, por exemplo, o meu filho foi essa história. Por minha mãe ser advogada, eu ter trabalhado no escritório de advocacia, eu queria que meu filho fosse advogado. Meu filho fez a faculdade, se formou, entregou o diploma, falou: papai,
aqui está o diploma que o senhor tanto queria, eu vou ser vendedor de carro. É o sonho dele, era a vida dele, comércio, entendeu? Então, assim, pra gente como pai, é difícil, às vezes, o filho mudar, né? Mas eu tenho certeza que hoje, a sua família, seus pais, eles estão contentes por você ter escolhido, né? De repente não era esse ou seriam os dois caminhos, mas aquilo que você está fazendo bem feito. Sim. Isso a gente percebe aqui de verdade, viu? Obrigada. O seu trabalho é muito, muito bem feito e eu fico muito feliz de você estar aqui contando a sua história. E eu queria que você desse uma dica para as pessoas de casa, para os jovens ou para os mais velhos, já que você deu esse testemunho tão bonito de vida, de mudança, né? E seguir um caminho. A pessoa que tem vontade, a menina que está lá, que sonha em ser uma professora, ou aquela pessoa que se transformou em uma, como se diz, uma enfermeira formada, né? Trabalhando lá, mas o sonho dela era trabalhar numa escola. Qual é o caminho que essas pessoas devem seguir para ser um profissional como você chegou a ser hoje? Ser professor é deixar um legado que não se apaga jamais. Sim. Eu vou falar uma frase clichê, mas que ela é verdadeira, né? Todas as formações, elas são construídas a partir de um professor. Com certeza. E assim, né? A prática, a construção da escrita, da leitura. Os professores que estão, né, nessa fase, eles jamais são esquecidos. Eu te garanto que se eu perguntar qual é o nome da tua professora do primeiro ano... Professora Áurea. Olha aí, entendeu? Me emocionou, você acredita? Olha, que legal. Lembrei, meu Deus. Eu acho que é a parte mais feliz da vida. Todas as fases da vida, elas são bonitas, mas aquela parte que a gente entrou no prézinho... que depois você estudou o primeiro, o segundo, até a quarta série, eu acho que fica para sempre na gente, né? Aquele amor que a gente tem pelo professor é meio misturado com amor de mãe, sabe? De verdade mesmo. Porque a gente... É uma troca. Você sai da sua casa, de repente, uma criança, né? E passa a conviver com outros alunos e o professor. Então, o professor marca muito. A sua profissão é linda, eu acho maravilhosa. Eu não segui por esse caminho, mas a minha mãe é professora, ela foi advogada, mas dava aula de direito, a minha esposa é professora, então eu sempre estou muito dentro desse mundo de vocês, entendeu? Eu acho muito bonito, eu acho muito legal. E assim, o ensino, mesmo que seja, né, desde a educação infantil, ele não é um ensino aleatório. Existe uma estrutura a ser desenvolvida desde o mini maternal. Entendi. Não é algo que corre solto. Então, assim, desde a educação infantil, a minha filha foi para a escolinha com 3 anos. E aí, se eu tivesse outro filho, iria ainda hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, iria ainda mais cedo. Porque é notório que as crianças que frequentam a escola, desde a educação infantil, eles são mais desenvolvidos para muitas vertentes do que aqueles que vão para a escola a partir do primeiro ano. Sim. Então, existe, né, essa marca que fica, né, da fase, que eu também concordo com você, que é a fase mais gostosa do primeiro ano, com aquela inocência, a descoberta, né, eu estou lendo, eu estou escrevendo, mas existe toda essa segmentação do que precisa ser estimulado e ensinado, e diferentemente, né, de quando a gente se torna já adulto, que vai para a faculdade, e aí você já tem habilidades e conhecimento e repertório anterior. Sim. Então, a escola, né, ser professor é de uma dimensão que a gente não consegue colocar aqui. A gente não consegue. Entendi. Então, esse legado que a gente deixa, que jamais é esquecido, independente da idade, isso é o que me move. Né? Eu sei os alunos que passaram por mim,
eu sei o que eu quero trazer para os nossos alunos, né? Isso é uma questão para mim de muita importância. Eu estudo, eu me comprometo mesmo, né? E então é isso que brilha realmente os meus olhos. Entendi. E me fala uma coisa, nessa sua carreira dentro da educação, você deu aula antes? Dei. Ou você já... Ah, tá. Dei aula antes. Quanto tempo ainda você deu aula antes de assumir essa função? Aqui no Colégio Integração eu fiquei 7 anos em sala de aula. Depois eu também assumi uma prefeitura, tá? Então eu fui funcionária pública como professora, exonerei e retornei aqui para o Colégio Integração. E eu gosto de falar sobre isso porque existem diferenças, né? E aí poxa, isso também foi para minha família foi que você... Foi uma mudança, foi uma construção que eu queria, e aí eu realizei, e quando eu tive o paralelo dos 2 sistemas de ensino, eu decidi por retornar aqui para o Colégio de Integração. Entendi. Né? Então, eu deixou um ótimo trabalho, voltou conheci fácil, uma realidade, já sabia, foi aprender outra realidade, tá? E também, né, passei... também trabalhei como acompanhante terapêutico, né, nas clínicas, em uma clínica aqui da nossa região, né, atendendo as crianças portadoras eu vou falar de novo, tá? Também trabalhei em uma clínica aqui na região, né, como acompanhante terapêutico, acompanhando as crianças portadoras, né, de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu peguei, né, todo o conhecimento dos lugares onde eu passei, né, e estou colocando para a gente desenvolver um trabalho assim diferenciado, né? Então eu criei um repertório de realidades da educação para poder aplicar aqui para os nossos alunos. Olha que legal, né? Então, isso é importante. Eu fiquei... Então essa experiência foi muito... Essas experiências foram boas para você, né? Eu atuei, então, em sala de aula por 7 anos e estou recentemente no cargo da coordenação aqui do colégio. Que legal. Há quanto tempo? Já estou indo para o 2º ano. 2º ano? Olha que legal. Eu tive uma referência muito importante. Nós tivemos aqui no colégio, né? A nossa coordenadora Tatiana, uma pessoa que eu estimo demais. E ela deixou um legado muito importante aqui no colégio, na sua construção como coordenadora. Olha, então, ela é o meu espelho, sim. E aí eu estou colocando, né, a minha forma também, sim, a sua visão. Nessa função. O seu estilo, colocando o seu estilo no negócio. Isso é muito bom. E deixa eu fazer, antes da gente encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta para você, com relação ao mundo, ao que está acontecendo agora. Hoje em dia nós temos o YouTube, que é uma plataforma muito forte, onde surgiram muitas pessoas ensinando tudo. O que você me diz disso? É um assunto meio complicado, tem muitas pessoas que têm capacidade, que têm talento, que estão ali, mas tem muito conteúdo não tão bom. Eu queria que você me falasse sobre isso. Essa forma que hoje as pessoas dizem, não precisa estudo, você foca naquilo e vai. Que eu acho que pode ser também, não estou falando que está errado, mas eu queria a visão sua, de estar no mundo da pedagogia, do ensino tradicional, para essa coisa nova, essa mudança. O que você me fala disso? Para mim, isso está muito bem segmentado. Tá? Existem, né, esse mercado de pessoas que colocam seus conteúdos pessoais, suas experiências de vida, né, nesse canal, né, em diversos outros canais digitais, e ali eles fazem uma mobilização diante das experiências que eles tiveram. Tá? Então, isso, para mim, é totalmente separado das referências que eu tenho de pessoas que tiveram, que a gente sabe que tem formação para passar a instrução de determinado conteúdo. Eu acho que o maior problema é misturar, essas duas coisas. Se não misturasse, né, estava tudo certo. Exatamente. Então, essa parte técnica, eu sigo
e me alimento das pessoas que têm uma formação técnica, né? E para os demais, né, influenciadores, né, que ganham a vida desta outra forma, falando sobre as suas experiências, eu consigo separar e também não julgo. Né? A gente sabe que hoje... É possível aproveitar muita coisa deles também, né? É possível, mas a gente não pode se perder e achar que é uma verdade absoluta nenhum lado e nenhum outro. Conteúdo desorganizado, exatamente, né? Uma pílula aqui, outra ali, não. Isso. A gente, adulto, consegue fazer essa separação, mas... Os jovens e as crianças ainda não. Sim. Então, a gente não pode deixar de ser o adulto da relação, né? Isso é muito importante. Claro. E dar o norte, a diretriz, a base, sim, de conhecimentos técnicos, né? Para que não seja ocupado esse espaço de formas, às vezes, né? Sim. Intuitiva. E, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento de conteúdos que a gente se alimenta. Principalmente que tem pessoas que têm o dom da persuasão, mas ela não tem o conhecimento necessário para estar falando daquele assunto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa de vocês, dos tradicionais, né, com toda a modernidade que é legal a gente usar, mas assim... A coisa coordenada, organizada. Você falou uma coisa importantíssima, importantíssima, que é a capacidade de convencimento através de uma boa colocação, de uma oratória clara. E nesse lugar a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado, porque a pessoa pode vender algo completamente incoerente, porque ele tem essa habilidade, certo? Sim. E a gente precisa discernir se aquele conteúdo realmente ele é coerente. É o conteúdo e não a capacidade de convencimento através de uma imagem, né? De repente, a tecnologia, o IA, tá aí, né? Para também, né? As pessoas que não têm, né, uma boa índole... Pode usar para o mal. Usar para o mal. Então, a gente precisa ter essa clareza daquilo que a gente consome, daquilo que a gente ensina também, tanto para os alunos, para os nossos filhos, para quem está, né, no dia a dia com a gente. A gente precisa ter essa clareza. Sim. Existem pessoas que são tímidas, por exemplo, né? E aí, na hora de fazer uma apresentação... de falar num podcast, talvez não tenham essa habilidade da oratória, né? Mas tem o conhecimento, né? A parte técnica, né? Então, só fazendo um gancho, existem características da personalidade, existem algo que pode ser desenvolvido, né? Então, e tem pessoas que articulam de uma maneira encantadora, mas ainda assim, né, a gente precisa discernir. Antes da gente encerrar, tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. Você tem filhos? Você já falou aqui, mas eu queria que você desse uma explanada pra gente. Filhos, casamento, pai, mãe, irmãos, conta aí, fala da família. Olha, eu venho de uma família... grande. Meu pai tem 12 irmãos, então... Olha só! Eu tenho uma família Se for deixar beijinho grande. Aqui, vai ficar 3 horas. É aniversário todos os meses. Que legal! E minha mãe é carioca. Meu pai, em certo momento, foi trabalhar no Rio, conheceu minha mãe e retornaram para Santos. Então, eu sou santista, né? Quando encontrei o meu esposo, ele já era daqui de São Vicente. Então, há 19 anos... eu moro em São Vicente, tenho uma princesa, Maitê, de 12 anos. Beijo, Maitê. Beijo, Maitê. É a razão, né, de tudo. Fundamental. E tenho meu enteado também, de 23 anos, João Vitor. Beijo, João. Rapaz, beijo, João. Já sou vodrasta, tá? Vodrasta. Já sou vodrasta, que o coração da gente cabe todo mundo. Claro. Né? E a minha história é essa. Que legal. É essa. E então eu queria te agradecer. Tem alguma coisa, algum recado direcionado aos pais, aos alunos, à escola? Fique à vontade,
Eu quero deixar um recado. O Colégio Integração trabalha com muita responsabilidade naquilo que faz. Nós estudamos ao longo do ano o que a gente quer implementar para o próximo ano. A gente trabalha com um comprometimento ímpar. Estive em outras escolas e retorno para o Colégio Integração porque eu acredito nos valores e na responsabilidade nas escolhas que tem em relação ao ensino que é oferecido. Né? Eu tenho essa preocupação com a minha profissão. Entendi. E eu encontrei verdade aqui no Colégio Integração. Olha que bom. Tá? Então, para as famílias, eu quero deixar que a gente se compromete naquilo que a gente propõe a fazer. Muitas vezes a gente não consegue atender um desejo, uma solicitação de uma família, mas a gente tem sempre como justificar o porquê que naquele momento a gente não consegue atender. Entendi. Tá? Isso é muito importante. E o nosso comprometimento maior é com os nossos alunos, né? Em promover um ensino de qualidade, de respeito, de valores, de ética, com os nossos alunos, com os nossos colaboradores. E eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. Desde os nossos mantenedores até os nossos diretores, o respeito com o qual eles levam, né, o Colégio Integração, a gente, quanto funcionário, a gente sente. E é isso que faz ter esse bem-estar entre toda a equipe. Tá? Então, não deixando de lado, né, o nosso compromisso maior. Entendi. Tá? Então, para as famílias, esse é o Colégio Integração. Deixo aqui o meu abraço e o meu carinho com todos os alunos, com todas as famílias, com a nossa equipe. E aqui nós somos um colégio de acolhimento, de respeito e de qualidade. Coisa boa. Obrigado por você ter vindo. Tá, eu sei do tanto de coisas que você tem que fazer. Não parou nem um minuto aqui, gente, de trabalhar e correndo atrás das coisas dela aqui. Muito obrigado. E espero você mais uma vez comigo, tá bom? Valeu, estou muito feliz. Deu certo. Desde o ano passado que a gente está conversando e deu certo. É isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigada. Obrigado, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.